Olá, meus amigos, boa noite. Espero que estejam aqui. Já vimos que muitos estão presentes. Como sempre, agradecemos esse carinho, essa presença. Hoje, quinta-feira, Tânia já se apresentando para o nosso encontro. Obrigada, Tânia. Nós temos aqui Ivete. Vamos ver quem mais está chegando aqui. Eliana. Os amigos Célia, todos chegando para que a gente possa juntos efetivar mesmo esse estudo, essas reflexões que temos feito. Então nós agradecemos muito por este encontro, por este momento. Deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui no nosso... Vocês sabem que eu estou trabalhando com os dois, o celular e o notebook, por conta daquela questão que eu não conseguia ler a presença dos amigos, as palavrinhas que eles traziam, e hoje nós conseguimos abrir aqui. Então vamos nesse instante, meus amigos, estou vendo aqui Eduardo, Márcia, Cláudia, Jaques, Eliana, Carol, Ivete, Célia, Tânia, olha quantos amigos presentes, Tiago, Edith, agradecemos muito. Tiago, o Jaques então mandando uma flor para nós, agradecemos muito. Agradecemos a presença dos amigos, Reginaldo, Júlio César, agradecemos porque precisamos desse aconchego, desse calor, dessa presença amiga em nossas vidas. E assim, meus amigos, nós vamos fazer as nossas reflexões de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro. Não sabemos que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade. Então, se nos está sendo concedida esta chance, vamos aproveitar ao máximo. Vamos tirando proveito dos ensinos que nos são trazidos todas as noites, tecemos os melhores comentários para a nossa caminhada. Que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais nos abençoem, nos intuam, nos inspirem, para que assim consigamos fazer as melhores reflexões. Hoje a nossa noite é de estudos da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. E nós temos aqueles diálogos do Cristo com alguns de seus discípulos, de seus apóstolos, registrados nessa obra. Esses diálogos são sempre lições. Num passado não tão distante assim, porque a gente era criança, muitos aqui que estão presentes são da mesma época, nós tínhamos um costume na escola primária, quando nossos professores colocavam alguns quadros, imagens campestres, para que nós fizéssemos uma dissertação sobre aquilo ali. Ou nos contava uma fábula para que pudéssemos tirar uma moral daquela história. Jesus usa essa mesma técnica para com os seus. Ora ele conta uma história, ora ele chama atenção para a natureza, para uma cena campestre, e dali poder tirar então uma lição de vida para as criaturas. Então a proposta dessa nossas noites de quinta-feira, em todas nós queremos mesmo tirar o melhor proveito, mas nessa de quinta-feira o nosso desejo é nos pautarmos nessas chamadas do Cristo para com os seus, de forma que nos incluamos como um dos seus, a fim de aproveitarmos ao máximo a lição que está sendo oferecida. Vamos aqui ainda olhando Cidinha, que está conosco nesse instante, muita gente chegando aqui, Marlene, Cláudia, Rogério, Maria Cristina, Michele, Adriana, Terezinha Neri, olha quantos amigos estão conosco, participando. Cíntia, a Cíntia é responsável pela nossa página do grupo de apoios aos estudos espíritas, e a Eliana pelo canal do YouTube. Eu estou bem servida, graças a Deus, porque são amigas que estão nos ajudando nessa tarefa de poder divulgar alguma coisa de proveito, pelo menos para nós, assim entendemos,
mas que muitos possam então aproveitar também. Silvia, Mona Lisa, Maria Geni, Regina, Rose, obrigada, gente, porque é uma alegria mesmo nós estarmos juntos. O Centro Espírita ao Sol Nascer, fazendo uma sala de vídeo, são os amigos de Caçapava. Nós temos muitos amigos com a graça de Deus. Carminha, lá de Ubatuba, que nós estamos vendo aqui. Mas vamos ao nosso capítulo de hoje, que é o capítulo de número 9 da obra Boa Nova e tem como título Velhos e Moços. É um título interessante, porque como dissemos na semana anterior, quando encerramos o capítulo 8, a comunidade dos discípulos do Cristo era uma comunidade heterogênea, quer na capacidade intelectiva daqueles que compunham aquela comunidade. Então existiam alguns dos apóstolos ou discípulos do Cristo mais letrados, mas a grande maioria menos letrada. O que não significava que eles não eram sábios por si só, não era bem assim. Mas nós então vemos essa diferença, além da diferença de idade. Havia diferença de idade. Nós estamos vendo aqui Ana Clara, Júlio, Silvia, Márcia. Essa diferença de idade trazia conflitos, como até hoje. Um ambiente heterogêneo, mais maduras ou idosas, são conflitos, formas de ver a vida de uma forma diferente, de viver a vida de uma forma diferente. E no grupo, claro que era assim, havia essa dificuldade de relacionamento inicial. Então, nessa comunidade, havia velhos e moços, daí o título desse capítulo. As discussões relativas aos projetos do futuro aconteciam o tempo todo, porque eles estavam no início do Messiato, o início das tarefas com o Cristo. E aí a questão era, né? O que vamos fazer, como vamos fazer, qual vai ser a participação deste ou daquele, como vamos divulgar isso que nós estamos recebendo e que é tão bom para as nossas vidas. Beth, boa noite, bons estudos, obrigada. Ana Clara, obrigada. Pedro e André, relata a obra, ouviam os companheiros. Vejamos, Pedro e André, Pedro era o mais velho de todos. André, seu irmão, também a acompanhava ali na idade, então eram os mais velhos. Os mais velhos ouviam os companheiros quanto à realização de tarefas futuras. João era muito jovem, era meninote de 14, 15 anos, era muito jovem. Ele comentava os planos de luta do futuro, empolgado, aquela juventude empolgada, cheia de vigor, já imaginando os cenários das lutas que viriam, dos entraves que iriam enfrentar. Então ele via esse aspecto. Tiago também era jovem e falava sobre o bom aproveitamento de sua juventude. A vida é bela, aos 18, aos 16, a vida era só alegria. Então ele falava desse bom aproveitamento da mocidade, da vida de jovem, da vida comum de todo jovem. Tadeu também era jovem e fazia promessas maravilhosas, prometendo mundos e fundos. E não foge muito ao comportamento que nós temos na juventude, na mocidade, lá na adolescência. São muitos sonhos, são muitos desejos de realizações e são muitas promessas de execução de tarefas que às vezes não se cumprem, não realizamos, ou por desinteresse, ou porque perdemos o vigor ou a intenção, enfim, aqueles sonhos que são erguidos nessa fase da vida e que nem sempre se realizam. Então Tadeu estava ali firme nas promessas maravilhosas que ele estava apresentando. O Rogério está falando para eu lembrar da Doca, e é claro que eu me lembro da Doca, e agora a Doca tem Face. E é por isso, ela está nos assistindo, participando conosco. Carlinhos também, Gil, Paulo também, Sivaldo também. Nós estamos aqui cercadas de amigos queridos do nosso coração. Então voltemos à questão de Tadeu, que naquele instante estava fazendo promessas. E tão logo o mestre permitisse,
eles iriam sair da Galileia. Eles estavam lá, junto do mar da Galileia, porque eram pescadores, estavam entregues àquelas tarefas comuns. Por conta disso, eles agora deveriam sair daquele reduto, ir para outras paragens, onde iriam efetivamente realizar a tarefa. Boa noite, Laura. Nesse momento que eles estão de saída, iriam pregar o reino de Deus, e esse reino de Deus iriam pregar na Jerusalém, que era a capital intelectual. É muito interessante nós observarmos o território de Israel à época de Jesus. Jerusalém ficava no nível mais elevado, Galileia no nível mais baixo. E elevado também em sociedade, em dinheiro, em posição social, pessoas importantes, pessoas mais intelectualizadas. Jerusalém era uma capital, né? Um mega evento naquele lugar era ir ao templo, aos estudos, às discussões. Então Jerusalém era assim. Enquanto a Galileia, a Samaria era um lugar de pessoas do deserto, criadoras de animais, e a Galileia, pescadores e também pastores que ali estavam. Não era o forte, o estudo, o conhecimento, o intelecto não era o forte dessas regiões, ficava para Jerusalém. Então já começava aí o desafio deles. Eram homens saídos de uma condição de não ter tanto conhecimento, não ter o intelecto tão desenvolvido e pregar algo novo no meio de pessoas que iriam contestar, porque eram pessoas portadoras de vasto conhecimento. Então eles iriam contestar tudo isto. Assim, eles vão a Jerusalém. Além do conhecimento, Jerusalém era atulhada de preconceitos, porque seguia a lei mosaica por conta do templo, dos doutores da lei, dos sacerdotes, do sinédrio, seguiam à risca. Então esse preconceito de classe social, de raça, isso era muito forte em Jerusalém. E eles iriam para lá. Uma das cenas e que abre mesmo o livro Boa Nova é quando Jesus se aproxima de lá e ele é questionado por um sacerdote: onde vais, Galileu? Identifica pela aparência física que ele não era de Jerusalém. Não se vestia, não se penteava, não tinha os traços das pessoas de Jerusalém, o trato das pessoas de Jerusalém. Então era um estranho e eles identificavam de onde ele estava vindo. Dilza, boa noite. Esses amigos todos estão chegando aqui nos dizendo boa noite. Cleonilda, Elisete, Dario. Então, voltando aqui ao nosso relato, para que a gente tenha uma ideia de onde eles iam se meter, quem eles iriam enfrentar. Muitas vezes na vida, quando nós temos uma proposta de trabalho, de uma edificação, de uma participação em alguma coisa, ao saber daquilo que vamos enfrentar, dos preconceitos daquele local, das pessoas que se sentem e têm mais conhecimento e se sentem maiores do que nós mesmos, ao medo, ao recuo, ao desistir. Eles estavam para enfrentar tudo, eram homens tão simples para enfrentar tudo isso. Então, Jerusalém era assim, intelectualizada, cheia de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. A lei que eles traziam, que faziam questão de cumprir, a lei de Moisés, que é a primeira revelação do pensamento divino, eles queriam seguir ao pé da letra e interpretavam conforme lhe interessasse, materialmente falando. Então eles faziam uma falsa interpretação do pensamento divino que Moisés tinha trazido naquelas leis, atendendo aos próprios interesses materiais que eles estavam envolvidos. Então, diante desse quadro assim pintado, né, mostrado para nós o que eles iriam enfrentar,
Simão, o Zelote, lembram-se que nós já tivemos um capítulo inteiro com Simão, o Zelote. O Zelote significa o que zela, o zelador, o que toma conta, o que tem cuidado. Então ele se sente muito pequeno na tarefa junto a Jesus. É daquele tipo que diz, mas eu não vou ter condição, eu não tenho como enfrentar argumentos, eu não tenho argumentos para essas pessoas, eu não tenho um aprofundamento no conhecimento para discutir com essas pessoas. Então ele se sentiu temeroso naquele instante, com dificuldade de participação na tarefa. Aí ele procura Jesus e expõe os seus receios e as suas vacilações ao mestre. Ele vai abrir o coração. Ele está sentindo temor e vai abrir seu coração. Então, Jesus, ele conta dessa sua preocupação e Jesus diz a ele: Simão, poderíamos perguntar a idade do nosso pai? Porque ele vê assim, os jovens estão empolgados. O jovem é destemido, não percebeu muito bem ainda o que vai enfrentar. Está verdinho ainda naquela atividade. Mas ele era um homem mais velho. Sabia o que ia enfrentar em termos de preconceito, em termos de doutores da lei, de juízes do sinédrio. Ele sabia. Então, esse ímpeto dos jovens deixou Simão ainda mais apequenado diante da tarefa. Ele se sentia fraco diante da tarefa. E aí é que Jesus pergunta a ele: a Jane, cheguei, boa noite Jane, boa noite Maria Heloísa, Karina, boa noite a todos. Simão, poderíamos perguntar a idade do nosso pai? Porque ele estava falando de velho, se sentindo velho, se sentindo por essa razão fraco para a tarefa, que seria mais para os jovens. Então ele diz aqui, poderíamos perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Então, quanto a Deus, se nós colocássemos Deus como uma figura humana, como um ser humano, seria o mais velho dos humanos que pudesse existir. Pois se Deus é o criador de tudo, nada existia antes dele, tudo depois dele, e ele continua criando, porque Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, que idade daríamos para Deus? É isso que ele diz, olha, você está se achando velho? Deus é o ser mais velho e está firme na proposta da realização do seu trabalho. E se fôssemos então contar o tempo na ampulheta das inquietações? A ampulheta é aquele aparelhinho que depois foi substituído pelo relógio, que tinha areia e que se virava o aparelho e aquela areia escorrendo marcava o espaço de uma hora. Virava novamente, aquela areia escorrendo marcaria o espaço de outra hora. Então ele diz, se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações, ou seja, tivermos uma inquietação hoje, amanhã, depois da manhã, quantas dores, quantas inquietações, quantas aflições. Se o tempo fosse contado assim para nós, quem seria o mais velho de todos nós? Jesus pergunta. Aquele que tivesse mais inquietações. Seria a criatura mais velha de todos nós, como ele coloca. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. E aí Jesus vai fazer uma alegoria, vai comparar o desenvolvimento do ser com o desenvolvimento de uma árvore, dizendo, a infância é a ramagem verdejante. Então nós temos uma árvore, a copa da árvore cheia de folhagens, cheia de folhas, e ele está dizendo, esta parte verdejante é a infância, é o novo, é o novinho, é o broto que está nascendo, é a folhinha que está aparecendo. Essa é a infância, é tenra, é jovem. A mocidade seria representada pelas flores perfumadas e formosas.
Então há uma ramagem, há uma folhagem, depois os brotos que vão dar origem a flores. Então o florescer de uma árvore já significa um passo adiante da sua infância vegetal. Ela teve uma infância vegetal apenas de formação da sua folhagem. E agora, na sua juventude, na sua força, no seu vigor, é que ela vai aparecer com as suas flores, e fazendo um cenário todo bonito, mostrando a sua pujança, mostrando a sua qualidade. Mas a velhice é o fruto, é o produto de tudo isso. A velhice é o que ela vai oferecer de melhor, porque ela já fez todo o trabalho da infância, todo o trabalho da juventude, e agora ela está mostrando então o resultado deste trabalho, é o fruto da experiência e da sabedoria. Então nós, como árvores que Jesus está comparando, vivemos a nossa folhagem verdejante na infância. Tivemos o nosso glamour, a nossa beleza exteriorizada na mocidade. Mas na maturidade para a velhice é que nós vamos trazer os frutos do nosso próprio conhecimento, da nossa própria experiência e da nossa própria sabedoria. Aí é que nós vamos oferecer ao outro um conteúdo melhor. Vamos aos nossos boa noite, Débora, Eliette, Silvio, Didi. Estamos aqui todos juntos, e o Gil dizendo: a inquietação pode ser positiva se canalizada. Claro, é o trabalho da árvore. Ela se inquieta em trazer o seu produto, e nós precisamos aprender essa lição. Todos temos algo a oferecer. Nós não estamos de graça aqui na face da terra. Somos espíritos milenares, trazendo já bagagens a oferecer algum produto, trabalhar que estão conosco. E isso vai acontecer na nossa maturidade física na Terra, pelo menos da maioria. É bem claro que existem árvores velhice sem apresentar seus frutos. Pessoas vão chegar à velhice sem a maturidade, a sabedoria, porque não fez um trabalho interno, não aproveitou o suficiente e não se ofereceu dar alguma coisa de contributo à vida que está tendo a oportunidade de viver. Assim, nós vemos há ramagens, Jesus dizendo, que morrem depois do primeiro beijo do sol. Mesmo numa árvore, algumas ramas, algumas folhas, alguns brotinhos, eles não resistem aos primeiros raios de sol e morrem sem produzir, morrem sem trazer a sua contribuição, não floresceram e não frutificaram, morrem ao primeiro beijo do sol. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Quantas flores numa árvore caem pelo chão, não resistem ao primeiro vento, ela é muito frágilzinha, ela não consegue permanecer presa ao seu caule na primeira rajada de vento. Jesus está mostrando isto, que nós também somos assim. Muitos jovens fenecem nos primeiros raios de sol, não conseguem ir adiante. Outros não conseguirão florescer numa juventude mais madura, porque não resistem também aos vendavais da vida. A vida tem suas lufadas de vento, às vezes verdadeiros furacões. E aquela árvore mais tenra, aquele arbusto, aquela folhagem, aquela flor que não tenha muito equilíbrio, muita segurança, ela vai se romper diante dessas dificuldades. Assim somos nós. Assim nos mostra Jesus o nosso próprio desenrolar. Boa noite, Marli, boa noite, Marina. Que Jesus nos abençoe e que possamos então continuar nossas reflexões.
Jesus continua dizendo a Simão Zelote, o fruto, porém, é sempre a bênção do Todo-Poderoso. Então, da árvore da vida que hoje nós estamos aproveitando, todo fruto que chegar até nós, todo produto que nos dá sustentação, que nos dá força, é obra do Todo-Poderoso. Assim como nós, para oferecermos frutos também, nós temos que fazer a obra de Deus em nós, para poder oferecer esses frutos poderosos que temos a oferecer. E ele vai então mostrar a ramagem é uma esperança. Então a nossa infância, o período de infância, o período de uma criança, quem olha para uma criança sem pensar o que será ela no futuro? Como poderá chegar até lá? O que vamos favorecer? Todos nós, ao olharmos um bebezinho, estamos sonhando, né? Enchendo-nos de esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma criatura melhor, de alguém que tenha o sucesso na vida, de alguém que seja íntegro, que seja reto. Enfim, a ramagem primeira é o momento da esperança. Então, essa fase da nossa vida, da infância, é a fase da esperança do ser em se apresentar ao mundo. A flor que a ramagem depois começa a produzir e que é a época da nossa mocidade, da nossa juventude mais descontraída, é uma promessa de realização. É a hora dos estudos mais sérios, da escolha de profissão, do descobrir caminhos, do constituir família, enfim, é uma promessa de realização. Essa é a nossa fase da flor no arbusto, na árvore, que representa a nossa mocidade. Mas o fruto, o que virá na nossa maturidade espiritual e física, que nos encaminha para a velhice do corpo físico, o fruto é a realização. Então, é hora de apresentarmos as nossas realizações, é hora da colheita, daquilo que fizemos. Só ele contém o doce mistério da vida. Que palavras lindas! E há uma música que eu gosto muito, cantada pela Bethânia, que tem este nome, o doce mistério da vida, que diz sempre assim: minha alma, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar. Escondido bem no fundo de minha alma, não transparece nem sequer no meu olhar. Então, nós estamos muitas vezes apresentando uma face de tranquilidade, mas somos espíritos milenares, trazendo para a vida segredos, promessas, sonhos, esperanças, para nesta encarnação podermos ter algumas realizações. Esse é o doce mistério da vida. Podermos ter algumas realizações em todos os aspectos, morais, espirituais, materiais. Nós estamos aqui desvendando o mistério da vida, produzindo algo de melhor para nós mesmos e para aqueles que partilham conosco desta caminhada. Esta imagem pode ser também a da vida do espírito. Então vejo Jesus traduzindo a imagem da ramagem, das flores, dos frutos de uma árvore, como a vida de um espírito, a infância espiritual, a juventude espiritual e a maturidade e a velhice com sabedoria do espírito. Nós temos o Benedito aqui participando conosco também. Então ele diz assim, isso nos representa na linha da eternidade. Ao início, espíritos tão infantis, tão crianças, tão primitivos, tão cheios de esperança. Na maturidade do espírito, na juventude, espíritos jovens, desenvolvemos um pouco e continuamos com 1000 promessas de realizações. Mas só na maturidade do espírito é que seremos senhores de nós mesmos.
com algo a contribuir de melhor. Cidinha mandando 1000 corações positivos. Muito obrigada, porque acredito que são as nossas realizações todos nós aqui ocupados em tanta alegria para esse doce mistério da vida que estamos envolvidos. Essa imagem, então, poderá ser aplicada ao espírito na trajetória da eternidade, com a diferença que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Ou seja, as experiências da infância do espírito, tanto quanto as experiências da mocidade do espírito jovem, não estamos falando de corpos físicos, mas de maturidade espiritual. Então, a infantilidade do espírito, a infância espiritual vivida por ele, no início das suas encarnações, as subsequentes que levaram a uma juventude do espírito, o espírito ainda jovem, ainda cheio de incertezas, não morrem, porque nós estamos trazendo esta bagagem desde então e desde sempre. Não morrem, as flores não morrem, as ramagens não morrem. Dentro de cada um de nós ainda existe a infância do espírito. Há momentos em nós que aquele ser infantil ainda se apresenta. Há momentos em nós que o ser jovem, ainda sonhador, se apresenta, independente da idade. Vemos pessoas que muitas vezes são algumas apresentações de televisão, algumas reportagens. Imagine, com 82 anos, resolveu fazer um curso para ter uma profissão totalmente diferente daquela que viveu até agora. Como quem diz, mas no final da vida não vai dar mais tempo? Não, aquele espírito está num corpo de 80 e tantos anos, mas é um espírito que está mostrando a sua face jovem, a sua face de florescer. Ele está mostrando o vigor que ele está trazendo com ele. Em compensação, nós vemos pessoas em corpos jovens, velhas. Velhas mesmo. Porque perderam o viço, o vigor, a alegria. Mas não, nós estamos trazendo isto, o ser infantil, o ser jovem, dentro da alma. Não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós aprendemos, tudo que temos vivido, colabora para a nossa edificação. Como se nós fôssemos um castelo a ser erguido e estamos colocando pedra sobre pedra. As primeiras pedras, as pedras da segunda leva, da terceira, da quarta, mas não se pode tirar as da primeira, que são os alicerces. Não podemos tirar isso de nós. Então dizer assim, vamos deixar aquele homem antigo. Não tem como, porque hoje nós somos a resultante desse homem antigo. O resultado de todas essas experiências, vivências e aprendizado. Então não tem como tirar. Nós temos até como transformar essas vivências, esse conhecimento, ampliar, aprofundar, melhorar, mas nós somos a edificação própria. Cada um de nós está edificando a si mesmo, uma construção de luz. É isso que nós estamos na caminhada da vida, nesse rumo evolutivo fazendo. Jesus ainda continua falando a Simão Zelote. A existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. A gente diz, meu Deus, olha, hoje mesmo nós estamos dizendo, eu disse, mas hoje já é quinta-feira, amanhã sexta, acabou a semana de novo. A semana voou. Parece que ontem foi a segunda que começamos os nossos estudos. Seguimos todas as noites e hoje é quinta, amanhã sexta-feira. Mais uma semana virá. Que tempo passou tão rápido diante dos nossos olhos? E uma existência humana
uma vivência, uma reencarnação, esse período em que estamos reencarnados, ele é uma hora de aprendizado no caminho infinito. Quer dizer, não temos tantas horas. Uma existência é apenas um momento de aprender. Por isso não podemos perder esse tempo precioso que temos nesta encarnação. Não dá para jogar fora a oportunidade. Essa hora minúscula, dizia Jesus a Simeão, encerra o que existe no todo. Esta horinha encerra esta parcela do todo, de tudo que nós podemos aprender, que podemos acrescentar à nossa própria edificação. Isso encerra. Dizemos ainda, essa a razão de vermos por vezes jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Não aproveitar a hora do conhecimento, a hora da atitude, da tarefa, da contribuição, do edificar a si mesmo. Então vamos ver jovens na carne, com mentalidade muito madura, sabendo muito bem seu caminho, bem posicionados, firmes. Então são jovens que falam com uma experiência milenária. Muitas vezes temos visto alguns vídeos, agora até algum tempo não tem mais surgido. Eu acho que o povo se ocupou tanto com as más notícias ultimamente, com as notícias tristes, negativas, amedrontadoras, que esqueceu de muitas coisas boas que existem para ser mostradas. De repente, deixamos de fazer uma edificação maior e parece que ficamos cavocando apenas um substrato que não apresenta mais muita coisa, não oferece mais muita coisa. E esquecemos aqueles vídeos tão bonitos de crianças bem pequenas, com discursos fantásticos, com conhecimentos fantásticos, com arte na alma, conhecimento da música, conhecimento de literatura, das ciências, com falas tão ponderadas a respeito de auxiliar o mundo. Nós estamos vendo meninos de 10, 12 anos contribuindo nessa área da TI, que é a transcomunicação instrumental, né? de trabalho com computadores, com criações, com próteses, através dessas impressoras 3D. Quanto disso essa criançada trouxe? E é uma criançada madura, que de repente olhou para o problema alheio e, na sua experiência milenária, foi capaz de buscar solução. Então não podemos menosprezar uma criatura porque biologicamente ela tem pouca idade. Às vezes é um espírito muito antigo que está ali trazendo um exemplo, Jesus, que vai ao templo aos 12 anos e prega para os doutores da lei, deixando-os sem palavras, levando conhecimentos que eles não tinham. E dali para frente, quantos? Muitos estarão contribuindo sim com a humanidade, ainda que com essas ideias tão pequenas. Eu já não lembro o nome de um filme que relata uma atividade de um menino na África. Eu não lembro se era o Catador de Ventos, algo semelhante a isso. Esse menino tem um olhar para a necessidade de uma aldeia inteira e consegue construir um moinho de vento para trazer eletricidade e água para que eles pudessem sobreviver, porque estavam todos morrendo. Era um sonhador, mas era um espírito maduro. Era um menino pobre, um menino lá do interior da África, numa condição física, material de vida terrível, que muitos nem sobreviveriam
E o esforço desse espírito forte, maduro, sábio, conhecedor e humano foi maior, que venceu todas as barreiras. E ele foi capaz de trazer o progresso para os mais velhos, para os jovens como ele, para as crianças e para aqueles que estavam por nascer. O bem para todos. Então é isto que nós precisamos olhar. Há muita coisa boa acontecendo e talvez se nós começássemos uma campanha de incentivar a que as pessoas vissem filmes com essa característica, ou mandando esses pequenos vídeos de coisas boas que estão acontecendo, nós teríamos uma psicosfera melhor. Mais alegria no coração, mais esperança, estaríamos dando os nossos frutos num testemunho de maturidade espiritual diante do vendaval da vida que está sendo trazido até nós nesse instante. O que seremos? Folhagens que o vento vai derrubar? Flores que não se sustentarão? Ou somos aqueles que vamos dar fruto sim, ainda que algumas folhas caiam, ainda que algumas flores se percam, mas teremos algo a apresentar. O menino que descobriu o vento. Obrigada, Laura, porque esse filme é lindíssimo e existem outros assim também que a gente pode elencar para que as pessoas, vamos contribuir, vamos ver coisas que nos levem a acreditar. E é isso que Jesus está fazendo com Simão Zelote, que queria desistir da tarefa porque estava se achando velho, fraco, diante das dificuldades que surgiriam aos seus olhos. Muitas pessoas, nesse instante que estamos vivendo por conta do coronavírus, elas estão tão amedrontadas, mas tão amedrontadas, que para elas não basta só o cuidado que é necessário a todos nós. A higiene, as máscaras, mãos lavadas, evitar sair o máximo possível, tudo certo. Mas elas estão se consumindo de medo, embora tomando todas as providências, por conta de imagens que estão vendo descabidas, por conta de loucuras que estão sendo apresentadas. E elas, nesse temor, estão deixando de viver, de contribuir, de buscar um meio de fazer alguma coisa saudável, boa, alegre, feliz. Estão sujeitas a adoecer mentalmente e isto nós sabemos do número de psicólogos que os planos de saúde estão colocando para atendimentos online, tanto quanto outros da área de saúde que estão aí, médicos de plantão para fazer esse tipo de atendimento, não só porque as pessoas não devem ir até eles, mas porque o número de necessitados aumentou muito e estão dentro dos lares, temerosos desse vendaval, temerosos de se aguentarem diante da dificuldade eminente que estamos vivendo. É preciso levantar o ânimo. É preciso se encher de esperança. É preciso ter fé. E é preciso contribuir com frutos positivos que levem as criaturas a suportarem as dificuldades, sabendo que elas passam. Que tudo passa. E que o momento difícil também vai passar. Então nós vemos esta chamada de Jesus dizendo a respeito da contribuição, sim, de jovens que falam com experiência milenária. E em contraponto, vemos também na situação atual, velhos sem reflexão, nem pensam, não conseguem, não se debruçam para ter uma visão maior sobre estudos, não ouvem coisa melhor, acreditam em tudo, não refletem e saem propagando o terror, a dificuldade, o medo. E sem esperança. Porque é aquilo, mas não vamos ter vacina, não temos remédio, não vamos ter hospital, não vamos ter leito. Gente, calma. As providências estão sendo tomadas. E nós temos as nossas providências particulares para evitar, né, alguma coisa desagradável que venha a nos acontecer.
Sim, todos nós estamos nesse barco da dificuldade momentânea. Mas nem por isso vamos, agora vou para o ditado popular, entregar a rapadura de mão beijada. Ela vai custar caro. Não vamos fazer isso, porque os antigos diziam, você está entregando a rapadura de mão beijada, significa que está desistindo. Está facilitando, e atualmente a gente ouve uma expressão assim, você está dando sorte para o azar. Vocês já viram isso? Dar sorte para o azar? Mas quem é que em sã consciência quer dar sorte para o azar? Quer que o azar aconteça? Não tem lógica. Não tem lógica. Calma, ponderação, vamos trabalhar a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Não estamos aqui por acaso, somos espíritos fortes o suficiente, porque senão não estaríamos aqui não. Fortes para passar pelas turbulências, confiantes, o Senhor está no leme e vamos lá, vamos seguindo. Jesus então continua falando a Simão, o zelote naquele instante. Então, Senhor, a velhice é a meta do espírito? Jesus vai responder essa pergunta. E é bom que a gente preste bastante atenção, porque ele diz assim, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Porque sinônimo de velhice aqui na terra, na vida material, é sinônimo de doença, é sinônimo de amargura, é sinônimo de solidão, é sinônimo de incapacidade. É um caco, né? É alguém excluído. Então, quando Simão pergunta a ele, então, Senhor, a velhice é a meta do espírito? Jesus se apressa em identificar qual velhice. Quer dizer, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Não essa. Essa não é meta de espírito nenhum. Mas, e o mais importante está sempre depois do mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. É desta velhice, esta é a velhice do espírito. O espírito mais velho é portador do amor e da sabedoria. São as duas asas do anjo, lembram-se? Uma asa é o amor, os sentimentos de bondade, generosidade, caridade, fraternidade, enfim, espiritualidade, e uma área da sabedoria, do uso das ciências numa vida melhor. Então o espírito mais velho, é o espírito mais antigo, mais envelhecido, é aquele que está trazendo essas asas em desenvolvimento. Então, a velhice é a meta do espírito? Sim. Mas esta velhice que é identificada pela experiência, pela sabedoria, dessa velhice que usa isso para a edificação do amor e da sabedoria em si mesmo. Vejam que todos estamos candidatos a ficar velhinhos como espíritos, mas velhinhos trazendo este conteúdo de amor e sabedoria em nossas almas. E não velhinhos, decrépitos, materialmente falando, olhando para a idade, o tempo cronológico medido na nossa vida, como um grande entrave às nossas realizações. Isso não é verdadeiro. Não é. Quando me iniciei como professora e numa experiência primeira com alfabetização de adultos, eu tive uma aluna que tinha na ocasião 72 anos e foi se alfabetizar. Qual era o desejo dela em se alfabetizar aos 72 anos? E hoje, quando a gente fala 72 anos, tá bom, olha pra gente aqui, tá bem, tá tudo certo. Mas há 40 anos atrás, nossa, 50, mais um pouquinho. 72 anos significava uma pessoa muito idosa.
E ela disse, eu quero aprender a ler e escrever, eu quero aprender a contar, a fazer continhas, porque o meu neto que mora comigo entrou na escola e eu preciso ajudar a fazer tarefas. Olha que maravilha! Numa época em que esta idade representava velhice, senilidade, dificuldade muito grande, fim de linha, ela foi se alfabetizar para poder contribuir com as tarefas do netinho que morava com ela e precisava de ajuda. Isso é um espírito maduro, um espírito de visão, um espírito capaz de perceber a necessidade ainda de aprender alguma coisa para realizar alguma coisa, mesmo tendo um fim de vida biológico mais próximo pela idade. Então é disso que Jesus está falando, de que possamos amadurecer e envelhecer em espírito, independente da aparência física, da idade biológica que estejamos enfrentando. Bem, meus amigos, nosso tempo passou voando, graças a Deus. Olha como o tempo voa, por isso que ele tem que ser muito bem aproveitado. Nós não concluímos o capítulo 9, velhos e moços. Ainda semana que vem, se Deus quiser, voltaremos a esta conversa de Jesus com Simão. Mas fiquemos com a lição que Jesus trouxe a Simão nesse instante. Que esta velhice de doença, de fim de linha, de não há mais tempo para nada, não é válida para nós. A velhice a que estamos destinados é do Espírito mediante o acúmulo de sabedoria, experiência, desenvolvimento do amor em cada um de nós. É a edificação, é o edifício que está em conclusão. O edifício que já teve seus alicerces, suas raízes fincadas, já edificou paredes sólidas e está em fase de cobertura da sua construção. E aí teremos uma obra completa, mas daqui a algumas encarnações, com certeza. Por hoje, fiquemos ainda com um convite de Emmanuel, numa página que tem como título Por que dormis? Porque às vezes a ideia é essa. Ah, já me aposentei, já estou velha, agora meu negócio é dormir o dia inteiro. Pelo amor de Deus, isso é só na nossa necessidade. Quando o corpinho, que verdadeiramente está gasto, exige um pouquinho mais de descanso. E já temos esse direito. Mas não é essa a finalidade. A nossa finalidade é vitalidade para realizações. Então, Emmanuel faz um convite. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à nossa consciência. Não vamos dar espaço para o negativo, para aquilo que compromete, que contamina, que nos desestimula, que nos dá desesperança, aflição e angústia. Vamos ocupar todos os espaços com algo mais positivo. E fica o nosso convite que durante esses dias do fim de semana possamos fazer postagens com coisas que edifiquem, com títulos de filme que tragam boas lições, que nos encham de força, de vigor, de vontade para algo melhor do nosso existir. No mais, que Deus nos abençoe. Agradecemos muito a presença de todos os amigos que estão conosco nesse instante, pedindo a Jesus que puxe a nossa orelha de vez em quando a gente der uma fraquejada e entrar meio na onda negativa. Ao puxar a nossa orelha, a gente retoma o caminho. Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que Deus nos ampare, que haja paz em cada um de nós, em nossos corações, que haja esperança nos nossos corações, nas nossas consciências lúcidas,
por uma vida melhor para todos e que as bênçãos de paz se estendam por este mundo, muito especialmente pelos nossos governantes, todos do planeta, para que o mundo consiga respirar em harmonia, em equilíbrio, que ilumine aqueles que estão na linha de frente das tarefas de ajuda ao próximo, para que eles não desistam, para que continuem firmes, que abençoe e fortifique aqueles que estão vivendo momentos de dor, de dificuldade, aflição e de angústia, que eles possam ser insuflados de um vigor novo, que traga luz e esperança aos seus corações. Muita paz. Segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas, retornaremos. No mais, os nossos estudos estão ficando na nossa página do Facebook, Grupo de Apoios aos Estudos Espíritas, tanto quanto no canal da internet Marina Ferri. Encontramos lá, ainda para refletir mais um pouco, rever alguma coisa ou indicar a algum amigo, se é que achamos bom para nós, que possamos distribuir a outras criaturas aquilo que nos faz bem. Com certeza assim seremos mais felizes e faremos um mundo mais feliz em torno de nós. Que Deus abençoe a todos, até segunda, se Deus quiser.